Fala, meu povo! E aí, galera? Como é que tá? Tudo certo? Vamos lá para mais um tema importante aí do nosso estudo dentro da filosofia. Hoje vamos falar de helenismo, um dos grandes períodos da história da filosofia, em que nós vamos ver como pano de fundo o conceito nós somos cidadãos do mundo. Os gregos agora se intitulam cidadão do mundo. Nós temos fusão de cultura, vários elementos culturais se misturando aí, que vão dar origem a este novo período. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse período. Lembrando, é muito importante lembrar que quando falamos de helenismo, nós temos que colocar a palavra felicidade sempre em destaque. O conceito felicidade vai ser o conceito mais discutido dentro dessas correntes aí que vão surgir do período helenístico. Então nós vamos aí perpassando, nós vamos aí conversando algumas questões dentro desse período para que você entenda também exatamente o que é o helenismo e qual a sua importância dentro da história da filosofia. Dá para se dizer que é o último período da história da filosofia grega antiga, então é nesse período que o helenismo se desenvolve, ou seja, a polis já está desaparecendo, a polis está deixando de ser o centro político. A Grécia já se encontra sob o domínio do Império Romano. Então isso é importantíssimo. Observem, cidadão do mundo, porque a filosofia sai da Grécia e agora entra elementos da cultura romana. Então isso é um fator muito importante, de destaque aí, presta atenção sobre o helenismo, tá? Então nós vamos ter aí um contato com o Oriente, por conta das rotas comerciais também, que vão aparecer aí como pano de fundo desse período, podemos dizer que a produção filosófica do período helenístico ela corresponde basicamente a uma continuação das escolas de Platão, de Aristóteles. Então nós vamos ter aí uma sequência desses dois grandes nomes da filosofia, vai ser uma continuidade, claro, com uma nova roupagem, uma nova performance, mas vai ser aí a continuidade. Nós vamos ter o declínio da participação do cidadão. Então, a reflexão política também se enfraquece, isso é um elemento importante dentro do helenismo, e agora há uma substituição da vida pública pela vida privada. Então, a substituição da vida pública pela vida privada, esse também é um pano de fundo importante dentro da história do helenismo. Então, nós temos aqui quais são os principais temas discutidos pela filosofia helenística. Nós temos aí como principais temas dessa discussão, nós vamos ter ética, física e teologia. Ética, física e teologia. Então, essa perda da importância da política individual fez com que se dedicassem cada vez mais, o povo lá daquela região se dedicassem cada vez mais a buscar uma felicidade pessoal. Então, essa vida pública vai dar espaço a uma busca por uma felicidade cada vez mais pessoal. Ou seja, atingir a paz de espírito. Grave, atingir a paz de espírito. Ataraxia. As escolas do período helenístico pregam que o ser humano, que o indivíduo, precisa encontrar essa paz de espírito, esse momento de ataraxia, sem nenhum tipo de perturbação, sem nenhum tipo de preocupação, deixando tudo aquilo que atrapalha, deixando todos os valores, assim dizendo, entre aspas, do mundo, para se dedicar exclusivamente ao seu, o eu, o indivíduo, tá? Então, encontrar essa ataraxia. Nós temos aí quatro principais escolas, que são elas: cinismo, ceticismo, estoicismo e epicurismo. Cinismo, ceticismo, estoicismo e epicurismo. Então, essas são as quatro principais escolas do período helenístico, tá? Então, é importante também observar aí esses quatro grandes movimentos ou correntes filosóficas, assim chamadas pela filosofia. Todas elas procuram estabelecer um conjunto de preceitos racionais, dirigir a vida de cada um através da ausência do sofrimento. Então, as escolas helenísticas, na verdade, elas querem evitar qualquer tipo de dor, qualquer tipo de sofrimento e substituir
a ausência de dor, evitar esse sofrimento por a busca pelo prazer, a busca pela alegria, pela essa paz de espírito, que é o conceito de ataraxia. Tá? Bom, cinismo foi aí, como que eu posso dizer para vocês, foi organizada, foi dirigida, foi direcionada por Diógenes de Sinope, né? A palavra cinismo vem lá do grego kínikos, que significa viver como um cão, viver de forma simples, abrindo mão de tudo aquilo que interfere, de tudo aquilo que é mundano, de tudo aquilo que é material, né? Diógenes vivia dentro de um barril com praticamente uma túnica, um bastão e só o que era necessário, né? Diógenes também tinha uma tigela e conta a história que ao ver um menino tomando água com as palmas das mãos numa fonte, ele se desfez da tigela. Então, Diógenes é esse grande personagem. A gente costuma dizer que Diógenes inspira a série do Chaves, né? Chaves mora dentro de um barril e tudo que ele mais deseja é um sanduíche de presunto. Ele não tem nada, ele é desprendido, tá? Então, a finalidade do homem é a felicidade. E essa felicidade, que é a finalidade do homem, ela se encontra na virtude. Né? Então, o filósofo Diógenes, ele questiona todos os valores e convenções sociais, tudo aquilo que está envolvido aí na vida da sociedade. Né? Então, Diógenes é esse grande personagem da história da filosofia cinista. Depois nós temos o ceticismo. O ceticismo ele se divide em quatro momentos, 4 períodos, 4 correntes, né? Que é o protoceticismo, o ceticinismo, o ceticismo acadêmico e o pirrorismo. Então, Pirro aí como personagem dessa grande corrente, né? O pirrorismo diz que é indispensável decidir sobre a verdade, né? Ou a falsidade de uma preocupação qualquer. Então, o Pirro, esse grande autor aí da filosofia ceticista. Então, prestem atenção aí também nessa corrente, nessa escola. Tá? Depois do ceticismo, nós temos, então, o epicurismo, que é a escola fundada por Epicuro, ou também busca essa felicidade, essa busca pelo bem, essa busca pela ataraxia, está como pano de fundo do epicurismo também. Todas elas, então, pregam essa questão aí. Tá? Então, existem os prazeres mais duradouros, existem os prazeres mais imediatos. Então, deve-se evitar esses prazeres aí. Tá? Segundo Epicuro, para se viver bem, né? Tem que evitar esses prazeres aí. E para encerrar, nós temos, então, a quarta e última escola que nós vamos abordar hoje, que é o estoicismo, que foi a mais longa escola grega helenística, né? Ela adentrou toda a história do Império Romano aí, né? Por meio de Marco Aurélio, Cícero, Sêneca, que são os grandes pensadores. Então, nós temos aí essas 4 importantes escolas: ceticismo, estoicismo, dogmatismo e cinismo. Um abraço, gente. Hoje revisamos um pouquinho de período helenístico. Fique bem, um abraço, professor Ederson, Filosofia e História Fácil. Entra lá, curte, segue o meu canal, que vamos ter aí muitos temas aí de história, de filosofia, para vocês irem atualizando e se preparando aí. Fiquem bem, um abraço, professor Ederson.